Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos 7 ao 10. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: Vem, já te põe à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que havia lhe ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Amém ou misericórdia? Palavra dura, né, irmãos? Mas já que ela é uma palavra confrontadora, vamos fechar os nossos olhos e fazer mais uma oração, que oração nunca é demais. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esta palavra. Que o Senhor me dê a sabedoria necessária para transmitir, a graça necessária para transmitir a tua palavra. Meu Deus, e que a intrepidez, a autoridade da parte do Senhor esteja sobre mim. Que o convencimento do Espírito Santo, porque homem algum pode convencer o outro homem, a não ser pelo poder do Espírito Santo, do seu pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, então eu rogo ao Espírito Santo que esteja aqui presente, porque nós cremos em Ti. Espírito Santo, fica à vontade, toca nos corações, toca nas mentes, fala conosco. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, que vidas saiam daqui transformadas, que mentes saiam daqui transformadas. Que amanhã nós sejamos melhores, o melhor homem, melhor mulher, melhor filhos, melhores pais. Transforma a tua igreja conforme a tua palavra, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, o título desta parábola, foi o título que o pastor Silas me passou, é a parábola do servo e do Senhor. Amém? A parábola do servo e do Senhor. É importante destacar que o evangelista Lucas, ele traz de uma forma conjunta. E é engraçado, irmãos, que somente Lucas registra esta parábola. E ele traz uma série de ensinamentos. Alguns estudiosos vão dizer que tem uma conexão. Eu não concordo com esses estudiosos, eu fico com a outra parte dos estudiosos, que vão dizer que Lucas, ele viu um dos ensinamentos de Jesus, dos vários que ele disse, porque nem todas as palavras estão aqui, porque não haveria papel suficiente para registrar tudo. Mas Lucas, ele teve conhecimento desta parábola, achou uma parábola preciosa, e ele é o único evangelista que vai registrar tal parábola. Então ele vai juntar com algumas outras falas de Jesus, e ele não tem um contexto histórico. Então ele faz um agrupamento e coloca esta parábola no capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. É importante também destacar, irmãos, que aqui nós não temos um compêndio doutrinário. Aqui não tem a inteireza de Deus, né? Até mesmo porque é uma parábola confrontadora. A situação que Jesus se utiliza para falar é uma situação complicada para os nossos dias. Porque nos dias de Jesus era comum a questão da escravatura. Havia escravos ali, o Império Romano, ele crescia, a base da economia romana era em cima dos escravos. Então Jesus fala de algo que é comum a todo cidadão romano, a todo cidadão judeu. Todo mundo fala no âmbito da escravatura. E Jesus vai se utilizar deste exemplo, do exemplo do senhor e do escravo, para transmitir um ensino.
Então nós temos que tomar cuidado, porque se você for pegar o pé da letra, você vai falar assim, eu sou, um escravo, eu não tenho direito a nada, eu não valho nada, e nós sabemos que isso não é verdade. Nós somos filhos amados de Deus. Tem a doutrina soterológica da adoção, nós somos adotados por Deus, feitos filhos de Deus. Então, quando nós estudamos tal parábolas, nós temos que ter este cuidado. E até mesmo eu digo aqui, eu sempre faço essa comparação, que o Douglas Moore, que é um exegeta, um hermenêutico muito bom, ele vai dizer que a parábola, ela traz um ensino, uma lição, assim como uma piada, Uma piada você vai contar e vai trazer o quê? Você pega ali o contexto geral da piada e vai te gerar uma boa gargalhada. A parábola da mesma forma, ela não vai te gerar uma gargalhada, mas ela vai trazer um ensino. Então não adianta você ficar pegando os detalhes e falar assim, mas Deus é um Senhor muito ruim, Deus é um Senhor assim e assado. Não, você pega a moral da história. E nós vamos ver o que Jesus queria ensinar com essa parábola. Amém? Meus irmãos, então vamos ver, mantenha sua Bíblia aberta, vamos dar uma olhadinha no versículo 7. O que a palavra de Deus vai dizer no versículo 7? Eu prometo ser breve, não vou demorar mais de 1h30, porque eu prometi ao Tião, ontem à noite, Tião? Que é de 1h30, No máximo 1h30, estou brincando. Mas vamos lá, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado, amém? Na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e já te põe à mesa. Então, irmãos, o que a história vai trazer aqui para a gente? O que esta parábola vai trazer para a gente? A pergunta é a seguinte: se o Senhor dos escravos, ele está ali na sua propriedade e vem ali o servo cansado, fadigado, esse servo ele vai logo comer ou primeiro ele se prepara para servir a mesa ao seu Senhor? Ele pode estar cansado o que for, a prioridade vai ser o Senhor. E aí ele pergunta, qual de vós, tendo um escravo, e Jesus vai se utilizar ali então do conhecimento, do contexto da época, e vai falar assim, qual de vós, vamos ser sinceros, Jesus pergunta ali para os seus ouvintes, com toda sinceridade, qual de vós, tendo um escravo, chegando o escravo ou o servo, conforme o texto vai frisar, vai deixar primeiro o servo comer e você vai ficar esperando ele comer porque ele está cansado? Nenhum de vocês. Você vai mandar primeiro o servo tomar um banho, porque vai estar cansado, vai estar fedendo, vai tomar um banho, vai colocar uma roupa e vai primeiro te servir, e depois que ele vai comer. E aí Jesus, e eu queria tirar a primeira lição daqui, irmãos, uma lição simples, e é a lição que Jesus traz para nós, porque nós chamamos o nosso Jesus de Senhor, e se Ele é o Senhor, o que nós somos? Servos, mas servos amados. Então, se Ele é o Senhor e nós somos os servos, a primeira coisa que eu percebo do servo, pastor Silas, é a natureza do servo. Meus irmãos, para que serve o servo? Serviço, servir, é um serviçal. Um servo que não serve, ele não pode ser chamado de servo. A identidade está trocada. E aí eu tenho um exemplo, irmãos. Quando eu casei, eu comprei uma esteira novinha. Fui lá e tirei pela Tambasa uma esteira. E tirei uma esteira bonita, Fui lá investir um pouquinho mais, porque eu vou correr, eu vou ficar fitness. E a minha esposa vai ficar fitness. Essa magreza aqui, irmãos, é falsa, viu? A barriga está aqui. E vou ficar, e vou fazer isso, vou correr. E aí eu comprei a esteira. E qual que é o propósito da esteira? Correr, fazer exercícios físicos. A partir do momento que eu não corro, que eu não faço exercícios físicos, e eu começo a pegar, quando a sogra vai dormir na minha casa, e eu pego a roupa da cama, que não está passada, e jogo em cima da esteira, ela passa de esteira para o quê? Cabideiro. E agora eu já não posso chamar mais de esteira, porque agora ela está se tornando um cabideiro. Ela está perdendo a sua identidade. E nós, como servos, nós não podemos perder a nossa identidade.
Nós estamos aqui para o serviço, ao serviço do nosso Senhor. Se nós perdemos a consciência que nós estamos aqui para o serviço, nós não podemos ser chamados de servos. O texto vai dizer, o servo está onde? O servo está na lavoura, o servo está capinando, o servo está com a foice, o servo está plantando, o servo está abrindo um canal ali na terra, ele está arando a terra, ele está irrigando, ele está cuidando da junta de bois, ele está pastoreando, ele está trabalhando em serviço pesado. Como eu posso chamar Jesus de Senhor se eu não o sirvo? Então, em primeiro momento, o texto vai destacar a natureza do servo. No grego, eu já destaquei isso aqui uma vez, também chamado de doulos, no grego, que é escravo. É o escravo. Ele veio para o serviço, para o trabalho. E você percebe que no texto ele diz que ele está ocupado, ele está sempre trabalhando. Irmãos, eu trabalhei aqui com os irmãos a parábola dos talentos. Quem se lembra a parábola dos talentos? E na parábola dos talentos, da mesma forma, nós vamos ter a categoria dos servos. Jesus se utiliza mais uma vez da categoria dos servos para transmitir uma lição, transmitir um conhecimento. É pedagógico novamente a questão do servo. E quando ele fala dos servos na parábola dos talentos, o servo que se omite, o servo que não trabalha, o servo que não administra, ele é considerado um servo infiel, um servo mau. Irmão, que tipo de servos nós temos sido? Qual é o tipo de serviço, qual é o serviço que você tem apresentado àquele que você chama de Senhor? Pergunta para o seu irmão com carinho, pergunta para o Tião, pergunta para a Adriana, pergunta, ajuda o pregador, qual é o tipo de serviço que você tem apresentado? E nós temos diversas desculpas. Pastor Silas, nós temos as diversas desculpas, as mais variadas desculpas. Eu trabalho muito, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos. E a gente vai apresentando uma série de desculpas para não trabalhar ao nosso Senhor. E eu fico imaginando o servo do contexto aqui chegando para o Senhor: ah não, porque eu tenho um filho. Ah não, porque eu tenho outro negócio para fazer. Ah não, porque eu tenho que ir em um casamento. E a gente vai protelando o serviço ao nosso Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que esses homens se entregaram totalmente, sem reservas. Se você for ver as missões que aconteceram no interior da África, no interior da China, as missões aqui mesmo na América do Norte, América do Sul, esses homens, os missionários, entregaram a sua vida. Eles também eram casados, eles também tinham filhos, eles também tinham responsabilidades, mas eles se entregaram completamente. E a palavra de Deus vai dizer que uma árvore ela só pode nascer se a semente, se o fruto cair em terra e o grão ele morrer, o fruto tem que morrer. Tem que haver uma entrega total, incondicional, para que nasça uma árvore, para que haja frutos posteriores. Enquanto não houver uma entrega total, nós não temos a possibilidade de chamar Ele de Senhor. E percebam que na parábola dos talentos, é muito importante nós percebermos isso. A parábola dos talentos vai trazer uma noção escatológica, pastor Silas. O verdadeiro servo, a natureza do servo é produzir, é o trabalho. Se eu não produzo, eu não sou um servo verdadeiro. É o exemplo da esteira. Eu não sou esteira, eu sou o quê? Cabide. E nessa noite, é noite de nós nos perguntarmos: será que eu realmente tenho sido servo? Será que realmente eu tenho trabalhado ao meu Senhor Jesus? Aí você vai falar assim: ah, Mateus, mas eu não sei pregar, eu não sei falar aí na frente. Ah, Mateus, eu não sei tocar, eu não sei cantar como a Diana Valadinho. Ela gosta, viu, irmãos, do Valadão. Eu não sei cantar bem, eu não sei, dançar igual a Larinha. O que eu vou fazer? Irmãos, sempre tem um lugar no corpo
de Cristo. Sempre tem um lugar. Eu sei que Deus te chamou para o ministério de ser pai. Eu sei que Deus te chamou para o ministério de esposa, de marido, de filho. Todos nós temos esses ministérios. Cada um foi chamado com um propósito. Mas você pode ir além. Você pode produzir mais. O que nós temos feito para o nosso Senhor? O que você tem feito para Jesus? O que você tem feito com os talentos que o Senhor Jesus te entregou? Porque tudo que nós temos vem de Deus. Queira você ou não. Tudo que você tem veio de Deus. Ah, Mateus, não, eu nasci numa família boa, eu nasci com um pai que tem dinheiro, e foi meu pai que te deu. Não, você nasceu lá porque Deus permitiu que você nascesse naquele lar. As possibilidades que a vida lhe deu, foi Deus que lhe concedeu, mesmo que você não tenha essa consciência. E a pergunta de Jesus para as nossas vidas hoje é: o que você tem feito com os talentos que a vida, que Deus te entregou nas mãos? Porque Deus vai nos cobrar. Cada centavo que está nas nossas mãos, Deus vai cobrar. Os filhos que Deus te deu, Deus vai te cobrar. A esposa que Deus te deu, Deus vai te cobrar. O marido que Deus te deu, Ele vai te cobrar e Ele vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com o dom da oratória que eu te dei? O que você fez com o dom de cantar, o dom de tocar que eu te dei? O que você fez com um senso de organização? Irmãos, sempre tem lugar. O ministério é tão pequeno. E eu tenho certeza que o pastor Silas tem uma função aqui para te dar. E agora eu estou pegando um aspecto desses talentos, eu estou pegando um campo dessas funções de servos que nós podemos aplicar e estou trazendo para o ministério. É muito mais amplo. Mas aqui no ministério, por exemplo, nós sempre temos um lugar. Falta uma pessoa para mexer ali. Falta alguém para atender ali. Falta alguém às vezes para limpar a igreja. Sempre tem um lugar. O tanto de banheiro de igreja que eu já lavei, pastor Silas. Quando não tinha... Irmãos, quando eu era mais novo, eu ficava na porta. Se o menino começasse a dar trabalho na frente da igreja, eu ia lá e pegava o menino. Eu pegava o menino e levava o menino para a porta, para o menino ficar gritando lá fora e não atrapalhar o culto. De uma forma ou de outra eu estava exercendo um ministério, eu estava ajudando o culto de alguma forma. Depois, tinha a salinha, pastor Silas. E na salinha, às vezes estava faltando o professor. Irmãos, eu ia lá. E eu ficava inventando história para os meninos. Eu fazia os meninos desenharem. Eu ajudava de alguma forma. Eu queria ser útil ao meu Senhor. Se eu já estava ali alimentado, eu queria que as pessoas que viessem à igreja tivessem a possibilidade de ouvir a palavra, cantar os louvores. Então eu queria ajudar, eu queria ser útil. E a pergunta do Senhor Jesus para nós é: de que forma você tem sido útil ao ministério? De que forma você tem sido útil ao Senhor Jesus? O que você tem feito com aquilo que o Senhor Jesus te entregou em suas mãos? Amém, irmãos? Ou misericórdia? Segunda lição que eu retiro do texto está no versículo 8. Acompanhe comigo. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois, antes, irmãos, é antes? É durante? Depois, comerás tu e beberás. Então, irmãos, a segunda lição que eu retiro do texto. A primeira foi a natureza do servo. A natureza do servo é serviço, servir. A segunda lição que eu tiro do texto: a prioridade do servo. O servo, ele tem uma prioridade. Aquilo que vem primeiro na vida do servo. O servo, ele comeu antes, irmãos? Ele comeu junto com o Senhor, sentou na mesa, ô Senhor, deu um tapinha nas costas, pegou a caneca do Senhor, enfiou a colher no prato do Senhor? Não. Ele comeu depois. Então o servo, ele tem uma prioridade. E é importante nós destacarmos o contexto. Porque, como eu disse aqui, o servo chegou suado. Naquela época, irmãos, não tinha o Rexona. Não tinha nem o Três Marché. Alguém conhece o Três Marché? Glória a Deus que não conhece. Só para você, né?
Então não tinha Rexona, não tinha outro desodorante, não tinha Axe, não tinha Avon, não tinha não tinha. Então o camarada tinha que tomar um belo de um banho para tirar aquela nhaca, aquela caatinga. Eu sei que os irmãos aqui são cheirosos, mas naquela época era mais complicado. E aí ele tinha que tomar um banho bem tomado, e ele tinha que colocar uma roupa bem apertadinha, porque uma roupa frouxa não serviria para ele servir ao Senhor. Ele tinha que ter uma roupa bem ajustada, bem presa à cintura, para que ele não ficasse descomposto ao servir ao Senhor. Por quê? O Senhor não comia sozinho. Primeiro, quem tinha escravo tinha dinheiro. E quem tem dinheiro, sempre tem amigo, por mais que não sejam verdadeiros. Sempre tem ali uma mesa cheia. Então eu fico imaginando esse Senhor com amigos ali sentados à mesas, com aquele cunhado serrando. Eu fico imaginando aquele senhor ali à mesa, com algumas pessoas, uma tia, alguém mais próximo, os filhos, uma mesa bem cheia, bem repleta de pessoas. Esse servo não poderia estar de qualquer forma. Esse servo, ele tinha que estar composto. Irmãos, o servo está cansado. O servo está fadigado. O servo passou o dia debaixo do sol. O servo está extremamente com fome, ele está com vontade de bater aquela pratada de macarronada, ele quer tomar um copo de Coca-Cola, se é que existia Coca-Cola naquela época, mas ele está querendo comer, e aí ele tá cansado. Mas o que? Ele tem uma prioridade. Ele sabe que antes dele vem o Senhor. E a vontade dele não pode ser colocada nem à frente, nem junto com a vontade do Senhor. A vontade dele tem que estar abaixo da vontade do Senhor. E nós só podemos chamar Jesus de Senhor a partir do momento que nós tomamos essa consciência que a prioridade é a vontade de Deus. A vontade dele vem primeiro. O desejo dele vem primeiro. O sonho do nosso Senhor Jesus, ele vem primeiro. Tem um filósofo que eu gosto muito de ouvir, professor Mário Sérgio Cortella. Muito bom. Ele é católico e professor na PUC. E ele fala que não existe falta de tempo. Existe falta de prioridades. Irmãos, um exemplo. Um empresário bem-sucedido, mas trabalha demais. E ele trabalha. Um empresário igual o pastor Silas, né? Andando de carro bom, carro novo e tal, a sua mega estrutura ali, dentro daquele supermercado, com seus funcionários, sua esposa Diana, e está ganhando dinheiro, né? Não é, pastor Silas? E o pastor Silas está ganhando dinheiro, mas ele não tem tempo para um exercício físico. Ele não tem tempo para a saúde. Ele fala assim, quando alguém fala, pastor Silas, você tem que fazer um exercício físico. Pastor Silas, você tem que correr. Pastor Silas, você tem que malhar. Eu sei que você já está muito forte, mas você tem que ficar mais forte. Você tem que malhar, você tem que fazer academia, você tem que fazer uma natação. Aí o pastor Silas, ele vira e fala assim, eu não tenho tempo. Mas no dia que a saúde dele bater a porta e pedir contas, e o médico chamar ele na responsabilidade, Deus o livre e o guarde, um dia que um infarto pegar a pessoa, um empresário forte, que já não é mais o pastor Silas, um infarto chegar no camarada e bater a porta, eu quero ver se no outro dia, na segunda de manhã, que o bicho pega, ele não vai estar lá 5, 6 da manhã, fazendo caminhada, fazendo academia, fazendo natação. A espada está cortando aqui também. Porque é uma questão de prioridades. Por exemplo, o pai. O pai que não tem tempo para os seus filhos. Um pai que nunca tem tempo para os filhos, é só serviço, é só trabalho, é só responsabilidades. Vamos supor que ele seja crente. É só igreja, é só trabalho, igreja, trabalho, esquece dos filhos, esquece da esposa. No dia que um filho deste homem se envolver com drogas, eu tenho certeza que ele vai rever o tempo que é dedicado a este filho. Porque ele não dedicava nem 1 hora para o filho. Agora, ele vai ter que reverter meses, talvez
anos para recuperar este filho, para não perder este filho. Então tudo é uma questão de prioridade. E a pergunta que o Senhor Jesus nos faz essa noite é: quais têm sido as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar? O que você tem dedicado o seu tempo? E aí o pastor Silas falou da oração. Irmãos, a oração tem que ser prioritária. Nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para as coisas de Deus. É somente eu. E aí você fala assim: ah não, agora mudou, eu não sirvo, nenhum santo, eu não sirvo nenhum Deus da Umbanda. Mas a idolatria é a si próprio, a idolatria sou eu, o Deus, a divindade sou eu, tudo para mim, o tempo para mim, para os meus interesses, para o meu dinheiro, para a minha família, e você não estabelece prioridades. Será que esse Jesus, ele pode ser chamado de Senhor? Será que esse Jesus, ele é realmente Senhor nas nossas vidas e nós somos servos? Portanto, a prioridade do Senhor, do servo, é a vontade do seu Senhor. Versículo 9. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Irmãos, parece maldade, né? O camarada trabalhou, e pegou o boi, e laçou o boi, e ficou o dia todo ali debaixo daquele sol quente, comeu a marmita lá, aquela dificuldade, trabalho pesado na lavoura, e depois de um dia pesado na lavoura ele vem, ainda tem que servir o Senhor. E o Senhor come devagar, que o Senhor não está com pressa, ele está rindo, ele está tomando a Coca-Cola dele, ele bate na mesa, ele conta um caso, aí o outro conta um caso, eles ficam rindo, e o servo está lá, o servo está com as canelas tremendo, ele fica olhando para a comida, até enche o olho de lágrima, ele está doido para comer. E sabe o que o texto diz? Sabe o que Jesus fala na parábola? Por acaso o Senhor terá que agradecer ao servo por sua obrigação? Primeiro, que parece uma maldade. É por isso que eu iniciei a pregação dizendo que aqui não há um compêndio doutrinário. Aqui eu não vou encaixar todas as doutrinas e vou falar de todas as doutrinas. Não. Nós temos a doutrina do galardão. Sim, nós seremos galardoados, nós seremos presenteados com aquilo que nós fizemos da nossa vida aqui na terra. Mas nós temos que perceber, e aqui está o ensino central da parábola. O que Jesus, porque eu falei que a parábola, ela tinha um ensinamento central, um eixo central, uma coluna vertebral. E qual é o ensinamento central desta parábola, irmãos? Jesus estava combatendo a justiça própria. Era gente que fazia e ficava se achando. Sabe, Wellington, já viu essas pessoas assim que fazem e falam assim: ah, eu fiz. Ah, eu estudei, eu orei, eu jejuei, eu trabalhei e eu ganhei muito dinheiro. Eu estudei, eu tô aí porque eu fiz e aconteci. Tá vendo? Meus filhos estão dessa forma assim porque eu criei. E fica batendo no peito e se esquece que tudo vem de Deus. É lógico que nós temos a nossa responsabilidade. E nós não podemos ficar jogando a bola para Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem crente que fala: Deus vai fazer, e não corre atrás. Se o macumbeiro ele correr atrás mais do que o crente, o macumbeiro vai ter lugar na frente do crente, porque Deus é justo. Mas não é porque o macumbeiro ele correu atrás, ele fez e aconteceu, que não veio das mãos de Deus. A palavra de Deus diz que a chuva vem sobre os bons e sobre os maus. O sol ele vem sobre os justos e sobre os injustos. E se o injusto ele correr atrás mais do que o justo, ele vai vencer. E aqui, irmãos, está o motivo principal da parábola. Jesus combate a justiça própria. Jesus está combatendo o ensino dos fariseus. Os fariseus diziam: ah não, nós somos muito justos. A tzedekah, os atos de justiça, nós jejuamos, nós damos esmolas, nós oramos, nós somos muito bons, nós somos bons, nós merecemos a graça de Deus, nós merecemos as bênçãos de Deus, porque nós somos muito bons. E Jesus vai combater isso. Irmãos, a justiça própria, esse ensinamento, esse veneno,
esta maldição estava até mesmo dentro do círculo mais íntimo dos discípulos, ao ponto dos discípulos de Jesus, os mais íntimos, perguntarem a Jesus: o que nós vamos fazer lá na glória? O que nos será dado? Mateus 19:19. Ou seja, o que nos será dado em troca, porque nós temos dado a nossa vida no ministério? O que nos será dado em troca? Uma ideia, uma concepção de justiça própria. Eu faço e eu ganho. Uma troca com Deus. Irmãos, a recompensa do servo é servir ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo tinha plena consciência disso. Ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, Paulo tinha plena consciência que ele nasceu para aquilo. Paulo tinha plena consciência que a recompensa dele era estar pregando o evangelho. A recompensa dele era estar ali. Eu vou contar um testemunho pessoal, eu acredito que eu já contei aqui. Eu vou confessar o pecado. Amém, irmãos? Ninguém vai me julgar, não? Vou confessar o pecado, amém? Os irmãos até olharam agora assim. Quando eu namorava com aquela moça bonita ali, eu queria casar, né? Crente gosta de casar cedo, não sei porquê. E eu queria casar. Casar, aquela coisa toda. E minha sogra me controlando daqui, dali, daqui. E minha sogra pegando no meu pé daqui, dali. E eu tomei uma decisão: se completar 5 anos, se eu não tiver nada diferente na minha vida, eu termino. Eu falei para minha sogra: a senhora pode ficar tranquila, sossegada, que eu vou terminar se não mudar nada na minha vida. Irmãos, 5 anos. E não acontecia nada de diferente na minha vida. 5 anos. E parecia que o trem estava agarrado. E o pior de tudo, eu estava estudando teologia. Se pelo menos eu fosse da linha do pedir mais cedo, quer dizer, pois bem, os irmãos entendem o que eu quero falar. Vai ter que editar a filmagem. Mas se eu fosse de uma outra linha teológica, pregar para ganhar dinheiro, que não é a nossa linha, ok. Se eu fosse um neopentecostal, que eu falava: traga os seus dízimos, e aqui nós não trabalhamos com dízimos, mas se eu falar: traz o seu dízimo e botasse dinheiro no bolso, amém, eu ia ganhar dinheiro, eu ia casar. Mas eu estava estudando teologia para ajudar, para ter um trabalho voluntário, que é o que eu faço até o dia de hoje. E aí eu ficava no desespero: meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou casar? São 5 anos e as coisas não acontecem. E eu, na minha santidade, no meu fervor espiritual, eu estava fazendo estágio na Justiça Federal, e lá tinha muitas estagiárias. Isso já passou, viu, amor? Vigia. Eu estou sendo sincero com os irmãos. Todo mundo aqui é homem e é mulher, e todo mundo já teve um momento de fraqueza, e eu pensei no meu mais íntimo: quer saber uma coisa? Se der os 5 anos e eu tiver que terminar com a minha namorada e nada mudar na minha vida, eu vou fazer estrago. Eu vou para a galera, eu vou continuar indo, mas eu vou. Porque nada acontece, parece que Deus não existe. Irmãos, eu estava pensando nas categorias da justiça própria. Eu faço para Deus, eu vou na igreja, eu prego, eu ajudo as crianças, eu lavo o banheiro da igreja, e eu acho que Deus tem que me abençoar. E é isso que Jesus está combatendo, a ideia da justiça própria. Irmãos, privilégio meu lavar o banheiro da igreja, privilégio meu cuidar das criancinhas, os pestinhas da igreja. Os meninos eram uma bênção. Começava a palavra, começava a gritar. Isso não acontece aqui, mas lá na minha igreja acontecia. Era um privilégio meu. O privilégio, a recompensa do servo é servir ao Senhor. Deus me chamou para isso. Dinheiro é bom, trabalhar, eu já disse aqui para os irmãos, eu gosto de trabalhar, mas trabalhar é secundário, a prioridade é fazer a vontade do meu Senhor, e eu tenho prazer de falar da palavra de Deus. Não há uma conversa que eu não consiga enfiar Deus no meio, porque Deus está em primeiro lugar.
Deus tem que ser a prioridade. Eu trabalho para Deus, o meu casamento é para Deus, os meus filhos são para Deus. Pode me chamar de fanático, mas a minha vida é voltada para Deus, Tião. Amém, irmãos? Aleluias. A minha pergunta: um peixe, ele faz o quê, irmãos? O que o peixe faz na água? Ele nada. Irmãos, ele tem que se gloriar porque ele nada? Eu sou um peixe, eu nado. Todo peixe nada. Se Deus te fez peixe, meu irmão, você vai nadar. O passarinho, o que o passarinho faz? Ei, amor, o que o passarinho faz? Irmãos, eu levei um passarinho para casa, minha esposa está tão feliz. O que ele faz 6 horas da manhã, Adriana? Ele canta e o meu berra. Eu falo assim, amor, está louvando a Deus. Aí eu acho que ela fica com mais raiva. E o passarinho, ele pode se gloriar, eu canto, eu vou. O passarinho pode se gloriar por isso? Não, porque ele foi criado passarinho. A função dele, o serviço dele está naquilo. Então Paulo tem essa consciência em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ele sabe que ele foi criado desde o ventre da mãe para o serviço do ministério. Jeremias, o profeta Jeremias, sabe da mesma coisa, e ele fala no capítulo 1, antes que eu fosse formado no ventre ainda da minha mãe, eu fui constituído profeta pelas nações. Irmãos, nós fomos chamados ao serviço do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se o presidente, tudo bem que nós não estamos com muita moral para falar de presidente, mas vamos supor o presidente da Coca-Cola, melhorou. Vamos supor que o presidente da Coca-Cola te chamasse para um cargo de confiança. Irmãos, ia ser uma honra muito grande. Eu, presidente da Coca-Cola, na Petrobras, Kennedy. O presidente lá da Petrobras chamou o Kennedy. Kennedy, a partir de hoje, você vai dominar essas refinarias, porque agora já não tem mais corrupção aqui, e agora você vai dominar essas refinarias. Você vai ser o cara, Kennedy. Como o Kennedy ia se sentir? A Priscila, então, eu nem falo, que o salário ia aumentar, a Priscila ia ficar aos berros e aos gritos, de alegria. Então, uma pessoa de um alto cargo me chamou para o serviço, a alegria ia ser grande. Irmãos, quanto mais servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Carlos, ele falou um negócio que eu gostei muito, eu achei muito bacana, a percepção do Carlos aqui no domingo passado, e ele falou que há dificuldade que é preparar um sermão. Você tem que estudar, você tem que dedicar, tirar um dia inteiro ali para preparar o sermão, tem que estar ruminando o sermão, pensando no sermão, tem que fazer exegese, tem que fazer hermenêutica, tem que passar para o papel ou digitar, demanda tempo, e tempo é dinheiro, tempo é ouro. E ele falou, né, que bacana, eu sei que os pastores têm que se preparar. Eu achei muito bacana da parte dele. Mas, irmãos, o meu reconhecimento não está nisso. Porque o privilegiado sou eu. Eu trago a palavra do Senhor dos Senhores. E quando você trabalha para o Senhor dos Senhores. Então não ache que o seu trabalho é em vão. Saiba que o Senhor dos Senhores conta com você. Ele estabeleceu homens e mulheres para cumprir a sua vontade, e Ele conta com você. Não fique pensando que um anjo do céu vai descer e vai alimentar os famintos. Não fique pensando que um anjo do céu vai descer e vai pregar as prostitutas e meretrizes. Não! Deus conta conosco. A recompensa do servo, portanto, a recompensa do servo é servir ao seu Senhor. Amém, irmãos? Por último, versículo 10. E nós já vamos concluindo. A palavra de Deus diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, quarto e último tópico, eu quero falar do bom servo. E a palavra no grego é akreioi. Akreioi. Que significa o quê?
aquele que é inútil, também utilizado na parábola dos talentos. E a tradução literal é aquele que não dá lucro. Eu vou tirar a palavra lucro, porque lucro fica muito capitalista. Então eu vou utilizar outra palavra, aquele que não dá retorno. Então o servo inútil é aquele que não dá retorno ao seu Senhor. E a minha pergunta é, você foi salvo? Amém? Ô misericórdia. Você foi salvo? Amém? E daí? Você foi salvo, você agora é servo, você agora tem um Senhor na sua vida? E o que você tem feito disso? As pessoas têm visto esse Senhor na nossa vida? Nas nossas vidas? Eu agora tenho um Senhor, o que mudou? O que tem de diferente? Irmãos, políticos corruptos, bancada evangélica em peso, uma vergonha, pastores corruptos, pastores safados, ladrões. Hoje é difícil você falar que é evangélico, você falar que eu sou evangélico é motivo de vergonha, cara cora. Você liga no sábado à noite, a Zorra Total está tirando onda com a cara do povo evangélico de tanta safadagem. Nós fomos salvos, e daí? Qual é o retorno que eu tenho trazido como servo de Deus? Qual o retorno que eu tenho trazido para o meu Senhor? Qual o retorno que eu tenho trazido do meu Senhor à minha família? Qual o retorno que eu tenho trazido no meu ambiente de trabalho? Qual o retorno que eu tenho trazido para o meu casamento? Qual o retorno que eu tenho trazido para o ministério que eu estou estabelecido? Será que realmente eu tenho sido um servo eficaz? Irmãos, isso é muito sério. E aí a minha pergunta é, se o pastor Silas ele for viajar, e ele virar e falar assim, pastor Mateus, abra a igreja no horário. Abra no horário, não atrase. E eu, como sempre, vou chegar no horário. Tá rindo por quê, pastor Silas? Tá amarrado. Tô rindo para não chorar, igreja. E eu vou chegar no horário, eu vou abrir igreja. Aí ele vai falar assim, pastor Mateus, e limpa a igreja. Eu, ok, pastor Silas, eu vou lá e limpo a igreja. E pastor Mateus, dirige o culto. Irmãos, eu vou lá e dirijo o culto. Eu sou um servo bom? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Você trocaria um carro por uma banana, levanta a mão. A palavra de Deus vai dizer que mesmo assim eu sou um servo inútil. Porque eu só fiz o que o Senhor mandou. Estou dando um exemplo aqui da igreja. Agora vamos pegar você aí que é patrão, você que tem um subordinado na sua empresa. Você chega e você fala assim, abra a porta da empresa, ele abre. Limpe o chão, ele limpa. Arrume lá os documentos, ele arruma. Aí você chega e você esqueceu de dar uma ordem para ele. E vamos supor que a mesa está toda bagunçada. Ele está diante da mesa, ele está mexendo no Facebook, no WhatsApp. E a mesa está toda bagunçada. Tem serviço para se fazer. Esse servo ele é bom ou é inútil? Inútil. É isso que a palavra de Deus está dizendo, porque sempre há serviço na seara do Senhor. Poucos são os ceifeiros, há muito trabalho. Aqui neste ministério desse tamanzinho, tem muito trabalho, nós contamos com você. A obra de Deus precisa de você. As vidas lá fora precisam de você. Será que você tem sido um servo bom? Será que você tem sido um servo eficaz? Vamos colocar de pé? Recapitulando, irmãos, a natureza do servo é servir. A prioridade do servo é a vontade do seu Senhor. A recompensa do servo é servir ao seu Senhor. E o bom servo, ele vai além. O Senhor conta com o seu trabalho. Às vezes, nós não vamos ter ideia naquilo que você pode trabalhar. Às vezes, nós não sabemos como te encaixar.
mas peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria e você vai trabalhar para o Senhor Jesus, seja no ministério simples aqui da igreja, ou seja lá fora. Deus precisa de você. As vidas, irmãos, as pessoas elas não conhecem a revelação do nosso Senhor Jesus, porque nós não vivemos essa revelação. As pessoas debocham dos evangélicos em grande parte porque nós não vivemos a revelação de Deus. O evangelho de Deus é algo poderoso. O cristianismo derrubou o Império Romano. O cristianismo não tem fronteiras. Aquilo que começou numa aldeiazinha, rompeu barreiras, está no mundo inteiro. O cristianismo é algo poderoso para mudar vidas e mentes. E quando nós vivemos a revelação aqui contida, a nossa vida muda. Como que um traficante ele pode mudar a sua vida? Como que uma ex-prostituta pode mudar a sua vida? Como um estelionatário pode mudar a sua vida? Através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus ele conta com você para viver esse evangelho. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou como servos. E nesta noite nós te pedimos perdão se nós temos perdido a nossa identidade no meio desta caminhada. Nesta noite nós te pedimos perdão se nós temos falhado, às vezes, na forma que falamos, na forma que agimos, na forma que lidamos com o nosso próximo. Meu Deus, sabemos que é muito difícil testemunhar a Tua palavra. É impossível, Deus. É somente através do Teu Espírito. É somente através do Espírito Santo que os frutos, eles aparecem. E nós rogamos mais uma vez pela presença do Espírito Santo. É por isso que nós oramos. Nós oramos para nos aproximar do Espírito Santo. Nós jejuamos e nos humilhamos para que o Espírito Santo ele se faça presente nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E nós rogamos ao Espírito Santo nesta noite, Espírito Santo, Divino Espírito Santo, se faça presente aqui nesta noite. Muda as nossas vidas, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nos ajuda a sermos mais compassivos, mais misericordiosos, mais justos, mais honestos, mais íntegros. Espírito Santo, muda a nossa forma de ser, de agir. Nos faz servir da melhor forma para a Tua obra, para o Teu serviço, na Tua lavoura. Nós te pedimos e nós te rogamos, tem misericórdia da Tua igreja, conserta a Tua igreja, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Nós te pedimos e nós te agradecemos e a igreja diz, amém. As palmas louvem a Jesus.